Olá, pessoal. Vou falar um pouquinho sobre uma notícia que foi vinculada pela mídia nos últimos dias, que fala um pouco sobre a liberação do Rio Sena para os banhistas, né, depois de 100 anos de proibição. Então, o Rio Sena é um caso bem emblemático, né, de revitalização de rio urbano. E ele passou por uma série de intervenções nas últimas décadas, visando chegar nesse momento, né, em que ele fosse viável para uso de banhistas. Então, é um rio que sofreu um processo parecido com a maioria dos rios urbanos, né? Então, foi tomado pela urbanização. Então, você vê, né, essa imagem mostra um pouco, né, do cenário do Rio Sena. Então, a gente tem edificações bem próximas ali à sua margem. Então, teve todo um processo de urbanismo mais agressivo, do rodoviarismo tomando a bacia. E tem, né, um processo histórico de degradação por conta de todo esse processo da urbanização em cima do rio, né, com todas as suas cargas poluentes que são inerentes, né, do processo de urbanização. Então, a gente sabe, né, que as cargas poluentes que afetam o curso d'água, elas são classificadas em dois tipos, né, as cargas pontuais e as cargas de origem difusa. As cargas pontuais são aquelas que a gente acaba reconhecendo mais como fonte de degradação, né, que são os esgotos. Então, a gente chama elas de pontuais porque elas geralmente afluem no curso d'água num ponto específico, e se você, né, fazer um trabalhinho de voltar pela tubulação que está despejando ela no rio, você acaba encontrando, né, o ponto original lá de descarte, que geralmente vai ser uma residência, uma indústria, enfim, um comércio. Então, por isso que a gente chama ela de pontual, né? Porque ela aflui pontualmente para o curso d'água e ela é de fácil identificação e caracterização. Por outro lado, as cargas difusas, né, a poluição de origem difusa, é aquela que aflui para o curso d'água com o evento de chuva. Então, ela tem uma grande variação temporal e espacial na sua geração. Então, basicamente, né, se a gente tiver que resumir de uma forma simples, ela é o resultado de toda a lavagem da cidade pela chuva. Então, a chuva, quando ela precipita sobre o sol, né, sobre uma área ocupada, ela faz um trabalho de lavagem mesmo das superfícies, né? Então, ela literalmente lava as superfícies. Então, tanto que a gente chama essa carga, né, que vem com a chuva de carga de lavagem, porque ela lava essas superfícies e tudo que tem na superfície da bacia contribuinte, né? No caso de uma cidade que é toda a cidade ali, ela vai levar essas cargas poluentes para o rio. Então, né, já fica meio que implícito que quanto mais poluída é a cidade, mais carga poluente vai vir com essa carga de lavagem, né? Mais carga poluente vai vir com as chuvas. E aí a gente fala que tem, então, uma grande, né, variabilidade espacial, porque, por exemplo, a gente, ao longo da cidade, tem diferentes tipologias de ocupação do território, então pode ter, casas, prédios, comércios, indústrias, enfim. E aí esses diferentes tipos de uso do solo podem produzir diferentes cargas poluentes. E além disso, né, tem uma grande interferência na educação ambiental da população. Então, se a população colabora com o sistema público de coleta e disposição adequada de resíduos sólidos, vai ter menos resíduos sólidos para essa chuva carrear. E aí, no outro extremo, né, uma população que não faz uma boa gestão, que tem pouco comprometimento, né, com a limpeza pública, essas áreas vão estar mais sujas e a chuva vai carregar mais carga poluente. Mas para além dessa questão comportamental, existe um tanto ali dessa carga poluente que está associada a também a gente ter dispositivos no sistema de drenagem que faça a contenção, a retenção e o tratamento dessas cargas, porque mesmo que a população faça uma boa gestão de resíduos, ainda assim tem outras cargas que a gente tem mais dificuldade enquanto população de fazer essa retenção.
né, que, por exemplo, são os materiais que se desprendem mesmo das edificações, da rua, da calçada, do pavimento, os materiais que se soltam do carro, né, que aí entra metais, óleos e graxas, hidrocarbonetos, e que é meio que o resultado do uso desses veículos, né? Então, obviamente, se você deixa o seu carro com uma boa manutenção, ele vai desprender menos dessas cargas poluentes, né? Mas enfim, então mesmo que você cuide bem, ainda assim vai ter, você vai contribuir, né, com essas cargas poluentes para o escoamento superficial, né? Então, enfim, então é isso, né? A gente tem então esse papel importante dessas cargas poluentes que vêm com as chuvas. Então, os rios urbanos, eles historicamente foram poluídos pelas cargas pontuais, pelos esgotos e pelas cargas difusas que vêm com a chuva. Então, as cidades que já avançaram rumo à universalização da coleta e tratamento de esgoto, os rios têm menos impactos, oriundos dessas fontes. Então, são rios que já não sofrem mais com o lançamento de esgoto, mas ainda assim tem a questão das cargas difusas. Então, as cidades que avançaram também no tratamento das águas da drenagem, começaram a ver os seus rios sendo despoluídos, né? Começando a apresentar uma boa qualidade da água. Então, a França foi, né, um país que investiu muito nas últimas décadas, nesse sentido da gente ter, né, rios mais saudáveis, rios urbanos limpos. Então, foi feito um grande esforço, né, nas últimas décadas para se ter, o Rio Sena limpo em Paris, e isso, né, já tinha sido levantada essa questão nos Jogos Olímpicos, porque teve lá, né, uma promessa de que o Rio estaria limpo para as atividades, né, ligadas à Olimpíada, enfim. Então, nem vou entrar nessa polêmica, porque, né, teve gente que ficou doente ou não ficou, enfim. Mas o fato é que hoje, né, a gente tá, né, observa o Rio Sena numa condição suficientemente boa para que esse rio fosse considerado apto de novo às práticas, né, de recreação, né, ali então com a liberação para os banhistas depois de todo esse período do rio, né, sendo classificado como impróprio. Então, acho que tendo em vista toda essa introdução que eu fiz, né, das cargas poluentes, a gente já é, pode intuir algumas conclusões. Um rio urbano, ele vai apresentar sempre a mesma qualidade da água? Não, né? Porque a gente vai ter impacto, da chuva e desses materiais que são carreados. Então, um rio urbano, ele sempre vai ter uma grande variação ao longo do ano da sua qualidade da água, porque ele vai depender de todos esses fatores que estão acontecendo na cidade. Se a cidade está limpa, se está com uma efetiva varrição de ruas, né? Remoção de resíduos e as estruturas de tratamento das águas pluviais estão funcionando bem. Então, isso tudo acaba condicionando a qualidade da água do rio. E além disso, tem as questões também da pluviometria. Então, se está chovendo muito, constantemente, as águas vão estar ali com um grande volume, as cargas poluentes diluídas. Agora não, está chovendo muito, mas pontualmente. Então, isso acaba trazendo uma grande concentração de poluentes e gera, né, uma condição específica de qualidade da água no rio. Então, todos esses fatores fazem com que haja uma grande flutuação da qualidade da água mesmo nos rios urbanos. Então, se a gente quer, né, chegar numa situação em que a gente tenha rios urbanos que são aproveitáveis do ponto de vista do contato direto com a água, tem que também ter um monitoramento constante dessa qualidade da água para que, né, dia a dia seja averiguado se é possível ou não as práticas. Isso acontece também nas praias, principalmente aquelas que têm grande circulação, né, grande uso de banhistas, que tem lá a bandeirinha que diz se aquela praia está própria ou não para banho. Então, né, só passando aqui agora, mostrando um pouco do resultado dessa abertura, né? Então, Paris tem investido muito, né, para deixar a sociedade mais saudável para as pessoas, né? Que as pessoas tenham acesso a áreas de lazer, então já tem algumas intervenções que envolvem
ter calçadões para as pessoas, né, ficarem no verão, né, eles colocam areia em algumas áreas simulando, né, praias fluviais. Então isso é bem interessante. Então as fotos que veicularam na mídia, né, nas últimas semanas aí trazem um pouco essa dimensão da importância que esses espaços públicos têm para a população. Então vou mostrar algumas imagens aqui, né, que tá aqui atrás. Ah, então tem aqui a foto do pessoal, né, usando o rio, tem um número limite de pessoas que podem fazer a utilização do rio por dia. E aí tá toda uma condicionante lá, né, também da qualidade da água, que tem a bandeirinha mostrando aí que tá aberto. Aí tem áreas, né, destinadas a esse fim, não é qualquer ponto do rio que pode ser acessado. Então tem um controle ali de acesso em áreas específicas, aí tem, né, guarda-vidas, enfim. E então é muito bonito ver, né, a população usufruindo aí desse rio limpo, né? Limpo dentro de uma condição urbana, né? Tenham isso em mente. Mas tá lá o rio sendo utilizado e ativo, né, para a população. Isso é muito, muito bacana, né? Eu acho que é o que a gente quer enquanto, né, quem tá aí na busca, né, estudando rios e trabalhando para que os rios estejam de novo ativos na paisagem, estejam saudáveis para que a população possa utilizar. Então, é um caso aí que a gente pode dizer que é um caso de sucesso, né? A gente, né, por mais que em alguns momentos do ano esse rio vá ter que ser fechado, porque, né, não atendeu a qualidade necessária, ainda assim é um grande ganho para a cidade, um grande ganho para a população. E a gente torce aí, né, para que isso continue assim e que a gente tenha cada vez mais rios urbanos que desempenhem essa função. Passei aqui. Enfim, é isso. E aí eu vou deixar alguns links aqui para quem quiser conhecer um pouquinho mais aí da proposta, do que, né, foi necessário para que a gente tivesse, né, o rio chegando nessa condição de qualidade da água.